versículo 1 a seguir. Aquele que se sentir a vontade de colocar sobre os seus pés e estiver na condição, assim faça. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 18, do versículo de número 1 a seguir. Nos diz assim a palavra de Deus. A palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Queridos amados irmãos, tomais assento. Deus abençoe. Estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada, a qual diz respeito do profeta Jeremias. Foi uma revelação de Deus ao profeta Jeremias. E para que você compreenda o que o Senhor quer falar conosco essa noite, eu gostaria de titular a mensagem de hoje como Deus, o oleiro por excelência. Repita comigo: Deus, o oleiro por excelência. Vem comigo e venhamos entender o que eu quero nos passar essa noite. A Bíblia diz que o profeta Jeremias foi um homem chamado por Deus, ainda na sua mocidade, ainda muito jovem, muito garoto. Deus resolveu e viu nesse garoto uma chamada. Deus olhou para Jeremias e resolveu levantá-lo para falar ao seu povo, o povo de Israel. Deus então chama Jeremias para um diálogo, para um particular. Deus quer ter uma conversa com o profeta. Deus chama Jeremias e manda ele se levantar, porque ele iria falar com ele. Jeremias então, olha, entende a voz de Deus. E Jeremias começou a rejeitar a grande questão da palavra do Senhor. Jeremias começou a falar que ele era muito jovem, muito garoto. Jeremias começou a argumentar diante de Deus e dizer assim que não daria para ele. Era tamanha incumbência que estaria sendo posta sobre os seus ombros e que ele não conseguiria entregar para o povo, passar para o povo aquilo que Deus queria, porque ele era ainda muito jovem, era muito garoto, não teria capacidade. Ei, eu já quero começar por aqui, para todos vocês que me ouvem. Eu quero te falar uma coisa: os jovens que aqui estão, as crianças, os pré-adolescentes e adolescentes. Se tem uma coisa que Deus não gosta de alguém, é quando a pessoa se recusa a fazer aquilo que Ele está chamando para fazer. Deus, uma vez que Deus chama, uma vez que Deus quer levantar, uma vez que Deus estende a mão e fala que vai usar, não depende da idade, depende do tamanho, e depende da sabedoria, depende da inteligência, e depende de tudo quanto uma pessoa tem. Deus não depende de sabedoria humana, Deus não depende de uma boa palavra, Deus não depende de uma boa retórica e de uma boa oratória. Deus só requer e depende que uma pessoa tenha um coração voltado a ganhar almas. Deus só quer e requer de nós que nós tenhamos um coração disposto a fazer a sua obra. Se você está entendendo o que o Senhor está te falando, talvez você tenha andado desfalecido. Talvez você pensou que Deus não iria usar você. Talvez você se olhe no espelho e fala: eu não tenho capacidade, eu não posso ir, não dá para mim, é uma coisa muito difícil. Deus está requerendo de mim algo muito além do que eu posso fazer. Deixa eu te falar uma coisa: uma vez que Deus te chama, Deus se responsabiliza pela sua chamada. Uma vez que Deus chama, Deus responsabiliza o que Ele vai fazer com você. Ei, Deus só quer que você se levante no seu lugar e faça o que Ele está te falando, porque através da sua existência, da sua vida e da sua voz, almas vão se converter e o Senhor vai trazer muitas pessoas aos pés dele. Mas Deus chama o profeta Jeremias para uma chamada não muito simples. Deus chama Jeremias para anunciar o castigo sobre o povo de Judá. Jeremias começa a pregar uma mensagem que não era a mensagem que o povo queria ouvir. Jeremias
Jeremias começou a se levantar e falar: aí vai vir um cativeiro, aí está vindo um rei, um império poderoso, que está se levantando, e vós sereis lavados escravos. O povo não queria ouvir isso. Quem é que gostaria? Coloque-se no lugar do povo de Judá. Imagine agora vir um profeta apontar o dedo no seu nariz e falar com você: ei, você vai ser levado escravo, você agora vai ser levado cativo, você vai sair da sua casa, vai ser arrastado pelas ruas. Alguém muito poderoso vai se levantar e vai te arrastar preso para cativo para o império. Você não aceitaria, você não gostaria dessa palavra também. Não é diferente nos nossos dias. Quando um profeta se levanta para falar a verdade, quando algum pastor, algum evangelista, algum obreiro se levanta para falar para o povo a verdade, ninguém gosta de ouvir, ninguém quer ouvir esse tipo de mensagem. Esse tipo de mensagem não é conveniente, esse tipo de mensagem não é para os dias atuais, esse tipo de mensagem não vem de encontro ao nosso ego, não fala demais com o nosso coração. Nós gostamos muito quando alguém fala: você vai receber algo da parte de Deus, você a partir de hoje vai ser abençoado, você vai prosperar, você vai subir, você vai deslanchar. Mas quando alguém fala: ei, você precisa mudar, porque alguma coisa na sua vida não está bem, Deus requer em mim, requer em você alguma coisa a mais, a não ser, porém, receber. Deus requer em mim e de você reconhecimento, que tudo que Ele fala é para o nosso bem. Jeremias foi levantado para isso, foi chamado para o tamanho de mudança. Jeremias está com uma responsabilidade muito grande. Ele agora tem que anunciar ao povo que eles vão ser levados cativos. O povo está olhando para Jeremias. Jeremias passava pelas ruas, ia pregando a palavra. O povo ia ouvindo e falando: esse homem está louco, esse homem está perplexo, alguma coisa está acontecendo de errado com este homem. A Bíblia diz que os reis, escute isso, os reis e sacerdotes não gostavam da mensagem de Jeremias. Os próprios reis não gostavam do que Jeremias falava. Os próprios homens de poder naquela época não gostavam da mensagem de Jeremias, porque Jeremias estava anunciando a ruína do reino. Jeremias estava anunciando que os sacerdotes estavam corrompidos. Jeremias estava anunciando que era um tempo de corrupção no meio do povo de Deus, a qual os sacerdotes estavam corrompidos, estavam adorando outras coisas a não ser o próprio Deus. E nos nossos dias não está sendo diferente. Tem sacerdotes por aí que não estão adorando mais ao Deus vivo. Tem sacerdotes por aí que estão se corrompendo. Tem reis, príncipes por aí que estão se enfiando por outros caminhos e se desviando daquilo que o Senhor quer. Mas deixa eu quero aqui nesta noite mandar um recado para o inferno todo ouvir, e para esses sacerdotes e reis frios que existem por aí. Deus ainda levanta e chama Jeremias para anunciar a verdade. Deus ainda tem um remanescente de ele. Deus ainda tem homens comprometidos com a sua palavra. Deus ainda tem homens que não se corromperam. Deus ainda tem homens que só não são mortais, mas só com a vida santidade, em retidão, com muito temor e temor no coração. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Manda um recado para o inferno todo. Fala para o inferno, para quem escute essa noite. Eu quero acreditar que aqui Deus está chamando muitos Jeremias, homens, mulheres, jovens, crianças, que estão comprometidos com essa palavra, que não se corromperam e são fiéis ao Deus vivo. Eu quero te chamar essa noite para uma reflexão. Eu quero te chamar essa noite para se levantar como Jeremias. Ei, eu não estou te chamando para fazer um movimento, para lotar este lugar apenas, mas eu estou te chamando para um compromisso maior, para algo muito maior do que apenas ter um lugar cheio de pessoas. Mas eu estou te levantando, te chamando para fazer a palavra de Deus prevalecer. Nada podemos com a verdade, a não ser pela verdade. Este lugar, essas pessoas, esses jovens, essas mulheres, essas crianças que aqui estão na minha frente, eu tenho certeza que Deus já colocou no seu coração que você vai pregoar a verdade. Você não está se corrompendo. Você é um que pode levantar a mão aqui e dizer: eu sou bem-aventurado, porque eu tenho um compromisso com a verdade. Eu e você somos bem-aventurados, porque
Tem gente aí fora que vive pecando e acha que Deus está agradando disso, porque Ele perdoa. Ei, meu irmão e minha irmã, eu e você que temos um compromisso com essa palavra, nós temos que anunciar a verdade. Quer conste, quer não queiram, nós vamos falar. Pecado é pecado e pronto final. Nós servimos ao Deus vivo e que está contemplando as nossas obras. Nós temos que anunciar essa verdade. A palavra de Deus não pode voltar atrás. Essa palavra não pode voltar vazia. Mas nós temos que resgatar. Nós temos que ver como estão andando as coisas. Mas preste atenção. Por que Deus estava falando isso? O povo de Judá, o povo de Israel estava corrompido. O povo parou de adorar a Deus. O povo se corrompeu, desviou-se para outro lado. O povo agora adorava todo tipo de imagem, todo tipo de coisa que era a própria vaidade, como diz a palavra do Senhor. E Deus nunca aceitou dividir a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua majestade com ninguém. Deus é Deus. Deus não pode permitir, porque o Senhor é que criou os céus e a terra. Nada mais e ninguém mais recebe adoração, louvor e reverência, a não ser o próprio Criador. A criatura não pode ser mais adorada do que o seu Criador. Mas os homens entraram e converteram essa coisa. Pararam de adorar o Criador para adorar as criaturas, para adorar em todo tipo de imagem, como quadrúpede e outras coisas mais. As estrelas do céu, até o próprio sol, o povo adorava. O povo esqueceu de olhar para o Deus vivo, aquele que é autor e consumador da nossa fé. O povo de Judá entrou um caminho diferente. E nos dias atuais, infelizmente, tem pessoas que têm se desviado do caminho do Senhor. Escute isso. Quando eu digo se desviar, eu não estou dizendo sair da igreja para ir para outro lugar. Não. Tem gente que está andando dentro da igreja, mas está andando por outro caminho. Já tem se corrompido, já faz tempo, já tem adorado, faz tantas coisas e não tem percebido. Tem pessoas que adoram a internet, tem outros que adoram a televisão, tem outros que adoram futebol, tem outros que adoram cantores evangélicos, tem outros que adoram pregadores, tem outros que adoram todo tipo de coisa, mas estão esquecendo que o único que merece adoração se chama Jeová, Rapá, Nissi, Adonai. Só Ele merece ser adorado, só Ele merece ser exaltado. É tempo de levantarmos como Jeremias e levantar uma voz profética e falar que o tempo do Senhor está chegando. O cálice da ira de Deus está se enchendo. Está chegando o tempo de Deus recobrar esse povo. Está chegando o tempo de Deus mandar o seu anzol no queixo de muita gente. Mas nós que aqui estamos, eu tenho certeza que eu estou pregando com um povo que tem comprometimento com Deus vivo, com aquele que é autor e consumador da nossa fé. Eu tenho certeza que aqui na minha frente tem verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, que não se dobram diante dessas coisas, que não se curvam diante dessas coisas. Ei, só você que é adorador, mande um glória para a eternidade, para aquele que pode receber você. Aleluia! Jeremias então começa a observar. Agora vem comigo que eu quero te falar algumas coisas. Mas Deus falou que ia vir um juízo sobre Judá. Deus falou para o profeta: eu vou trazer um juízo. Desce agora na casa do oleiro, porque lá eu farei você ouvir a minha palavra. Descer na casa do oleiro. Jeremias, eu não sei aonde ele estava no momento, mas o profeta Jeremias era um homem solitário. A Bíblia diz, ou os estudiosos chamam ele de profeta das lágrimas. Tem alguns estudiosos na Bíblia pentecostal diz que este homem nunca foi posto sobre algum ser humano tamanho fardo como foi posto sobre Jeremias. Este homem sofreu labutas terríveis. Este homem foi lançado no poço por falar a verdade. Esse homem escreveu um rolo e mandou entregar para o rei. O rei, sabe o que o rei fez? Mandou quebrar as palavras que Jeremias tinha escrito, que o próprio Senhor tinha mandado ele escrever. Este homem sofreu perseguições terríveis. Ei, eu e você, não vai ser diferente conosco. Aqui nós ouvimos que bem-aventurados são vós que sois perseguidos por amor do meu nome. Ei, você que está sendo perseguido por amor a essa palavra. Você que por ser crente é perseguido aonde você está. Você porque é crente e confessa a Jesus como seu Senhor, tem sofrido perseguições e labutas no seu trabalho, no meio da sua família, no meio da rua, no meio da sociedade, aonde a planta dos seus pés pisarem. Deixa eu te falar uma coisa, não foi diferente dos profetas da antiguidade. Não, eles sofreram perseguições. Jeremias era um homem solitário, mas eu louvo a Deus, porque eu leio na Bíblia Sagrada que ele tinha um amigo. O nome do amigo dele era Baruque. Repita comigo.
Jeremias então era um profeta solitário, mas Baruque era o seu escrivão. Ele ditava e Baruque escrevia as palavras que o Senhor lhe falava. Então Jeremias tinha um amigo. Eu louvo a esse Deus, eu louvo a Deus, e eu acho lindo o mover e o trabalhar do meu Deus. Deus, quando nós estamos nos piores momentos da nossa vida, nós pensamos que estamos sozinhos, nós pensamos que acabou, que ninguém está conosco, que você está nesse sofrimento sozinho, que você está nesse vale sozinho. Mas eu louvo a Deus que sempre o Senhor manda um Baruque para o nosso lado. Deus sempre manda um abençoado dele para o nosso lado. Ei, você pode estar sofrendo, você pode estar achando que está sozinho, mas não se preocupe. Nesta noite Deus está enviando um Baruque para o seu lado. Deus está enviando um Baruque para estar com você nessa luta. Deus está enviando esta noite um Baruque. Eu vou mudar o nome dele, não é mais Baruque. O nome dele hoje é Espírito Santo. Hoje Deus está enviando ele para o seu. O Senhor está comigo. Ei, o Senhor está com você. Ele está comigo. Ele está conosco. Agora, em nome de Jesus, porque nós já oramos. O Senhor está conosco. Baruque chegou para nos ajudar. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus mandou Jeremias descer a casa do oleiro. E essa questão de descer é algo muito sério. Quando nós não descemos, nada acontece. Quando nós não descemos, nada pode acontecer na nossa vida. Nós lembramos muito bem que um dia, Naamã, um chefe do exército da Síria, estava leproso. Era um homem que tinha respeito diante da sociedade, porém leproso. Era um homem que tinha todas as coisas, riquezas, glória, que um homem queria ter. Ele tinha respeito do seu rei, tinha respeito do seu exército, tinha respeito da sua esposa, tinha respeito de todo mundo. Porém, ele era um homem leproso. Mas a minha Bíblia diz que ele foi encontrar um homem por nome de Eliseu. E aquele homem falou com ele: ei, manda ele ir em Jordão, mergulhar lá 7 vezes. Porque quando ele mergulhar 7 vezes, quando ele descer 7 vezes, ele vai ser curado. Nós precisamos descer na casa do oleiro. Deus é o oleiro por excelência. Ele sabe como trabalhar, ele sabe como restaurar o vaso. Agora vem comigo, vem na casa do oleiro, para você entender. Quando eu disse que Deus é o oleiro por excelência, a Bíblia diz que quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele começa a olhar, e o homem está trabalhando com o vaso, e eles estão observando o homem trabalhando. Era uma roda colocada verticalmente, e era tingido, e aquele homem com o pé ia movendo, o barro ia sendo trabalhado, e a mão do oleiro estava em volta do vaso. Jeremias ficou observando, mas quando ele olhava, o vaso quebrou nas mãos do oleiro. Jeremias observou aquela visão, observou aquela situação, aquele acontecimento, aquele fato. Jeremias ficou perplexo. Deus agora se levanta uma vez mais e leva a palavra no coração do profeta. Deus fala com ele: ei, ó casa de Israel, não posso eu fazer com vós como este oleiro fez com este vaso. Eu faço o que eu quero. Escute isso. Mas o vaso vai chegar na roda, ele passava por alguns processos, e até eu quero que você preste atenção. O vaso vai chegar na mão do oleiro, ele tinha que passar por certos processos. Usavam-se 2 tipos de vaso, ou 2 tipos de barro, melhor dizendo, um barro branco e um barro mais escuro, para se fazer vasos na antiguidade. Quando o oleiro ia fazer esse vaso, ele ia na terra e ia escolher a melhor terra vermelha que ele estivesse, ia pegar daquela terra, ia separar ela e deixar ela ao tempo. Ela precisava passar pelo período do tempo. O vaso, a terra que iria ser usada para fazer aquele vaso, tinha que passar pelo processo do tempo. Eu aqui aprendo algo com Deus e com a palavra do Senhor. Todos nós, para sermos vasos na mão de Deus, vasos de honra na mão do Senhor, para termos lugar de destaque nas mãos do Senhor, nós temos que passar pelo processo do tempo. Presbítero João Duarte: ninguém que chega na casa de Deus que não passa pelo período ou pelo processo do tempo não pode crescer na presença de Deus. Ninguém que chega hoje e amanhã já quer ser o bambambam da história. Tem gente que chega agora, já quer pular na janela e ir nela. Ei, deixa eu falar com você uma coisa: eu e você precisamos passar pelo processo do tempo. Se eu e você queremos ser vasos de honra na mão do Senhor, passemos pelo processo do tempo. Nós precisamos passar pelo processo
tinha que ser feito com o barro. Não. O barro, depois que ela passava por um processo do tempo, ele pegava o barro, o oleiro ia pegar aquele barro, levar para um lugar e começar a derramar uma quantidade de água, até que aquele barro virasse um tipo de massa plástica, e ele ia mexendo com aquele barro, até ele chegar no ponto certo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a palavra água na Bíblia, em algumas passagens, em algumas vertentes bíblicas, quer dizer sobre a palavra. A palavra água quer falar sobre a palavra. Eu vou lhe provar. Jesus um dia olhou para os seus discípulos e disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele olhou um dia para Nicodemos e falou: Nicodemos, é-vos necessário nascer da água e do Espírito. A água fala de palavra, a água fala de purificação. Por isso que eu não dou muito crédito daquele tipo de crente que não dá valor para a palavra, não dá valor devido à santa e gloriosa e sacrossanta Escritura. Ei, eu e você devemos dar maior valor para essa palavra que nos purifica, essa palavra que nos prepara, essa palavra que nos santifica, essa palavra é que nos leva ao encontro do Senhor, essa palavra é que é a nossa direção, essa palavra é que vai te levar para o céu. Só quem ama a palavra do Senhor tem um prêmio de glórias ao nome do Eterno. Tinha que passar pelo processo da água. Agora escute, agora é melhor paz no processo do barro, agora que passou pela água, virou uma massa plástica, ficou no ponto de trabalhar, o oleiro pegava o vaso ou o barro e colocava em cima da roda e começava a trabalhar nele. Escute isso. Jeremias está olhando para a visão, e quando aquele vaso quebrou na mão do oleiro, Deus tomou a palavra de novo. Falou: ei Jeremias, eu estou trabalhando no meio do meu povo Judá, eu vou levar eles cativos, mas não é para matar eles, é para me refazer o meu povo, é para me trazer eles de novo para mim. Ei, deixa eu te falar uma coisa: você pode estar sendo moído, você pode estar sendo quebrado, você pode estar tendo uma crítica em você, mas não se preocupa, você está na mão do oleiro por excelência. O nosso Deus é Deus, é oleiro por excelência. Isso não é para te destruir, não é para acabar com você, é o oleiro trabalhando na sua existência, no seu ministério, no seu chamado, na sua vida, na sua família. Não se preocupe, este tempo já está passando, o oleiro só está trabalhando. Começa a observar o oleiro trabalhar, agora ele está trabalhando nele, o oleiro está fazendo a obra, o oleiro está fazendo tudo que é necessário. Quando o vaso quebra, ele retoma tudo de novo e começa a trabalhar. Agora escute isso: quando o vaso secava, ele acabava de fazer o vaso, levava ele de novo para ficar no tempo, para secar. O vaso tinha que secar. Escute isso: aqui tem um vaso na nossa frente, ele tinha que ser levado de novo, depois de pronto, para secar. Depois que este vaso secava, o oleiro, aquele homem que tinha construído aquele vaso, ele poderia construir ou poderia decorar aquele vaso. Escute isso é lindo. O homem, o oleiro, poderia pegar um barro, uma tipo de lama que ele coloria, tingia aquela lama e podia ir trabalhando no vaso e fazer desenhos nele, ia fazendo, mas tinha um outro tipo de trabalho que era feito com o vaso, e é nesse que eu quero frisar. O oleiro pegava aquele vaso, depois de já seco, botava ele de novo na roda e começava a rodar, pegava um pedaço de osso ou uma corda. A corda era para fazer frisos no vaso, ele ia apertando a corda no vaso, ia colocando ela alcançado, a corda ia apertando, ia fazendo frisos transversais no vaso, ia sendo trabalhado. O vaso estava feio, mas quando aquilo ia ficando parado, quando ele ia observando aquilo sendo feito, o vaso ia ficando bonito na mão do oleiro. O vaso ia, ei, você não está entendendo, a corda apertava o vaso, a corda ia estrangulando aquele vaso. Parece que eu vejo que você de vez em quando, algumas vezes se encontra um pouco apertado. Eu e você, algumas vezes,
apertava, escute isso. E apertava, pressionava o osso do vaso. E quanto mais ele ia fazendo aquilo, mais o vaso começava a brilhar. Quanto mais ele pressionava o osso, o vaso começava a resplandecer. O vaso ia brilhando, ia brilhando. Depois ele pegava, ele levava ele para o forno, e ele passava pelo processo do fogo. Depois que ele passava pelo processo do fogo e tirava, dava para se ver o brilho do vaso de longe. Ei, deixa eu te falar, todos nós precisamos passar pelo processo do fogo. Sabe o que é o processo do fogo? É o próprio Espírito do Senhor que desce sobre a minha vida e sobre a sua vida e começa a resplandecer você, começa a te fazer brilhar, começa a te fazer resplandecer a luz de Cristo, a luz que brilha no meio do mundo das trevas. Deixa eu te falar, é no meio das trevas que resplandece a luz, é a sua vida mesmo, é sobre a sua existência que o Senhor vai trazer o Espírito dele para que você brilhe aonde você estiver. Você é vaso de honra na mão do Senhor, você não é vaso de desonra. Eu e você somos chamados para ser vasos de honra na mão do Deus vivo. Eu e você somos chamados para brilhar na mão do Senhor. Nós não somos chamados para ficar apagados. Eu me recordo muito bem que a minha Bíblia diz que tinha um homem por nome de Saulo. Este homem, escute isso, era um homem que perseguia a igreja, um homem que matava cristãos, um homem que perseguia e prendia crentes. Era um homem que não tinha, talvez no meio da sociedade, no meio do povo cristão, era um homem terrível, era um homem que não queria ninguém, queria chegar perto dele, porque ele era perigoso. Mas a minha Bíblia diz que um dia ele estava indo para Damasco, como aqui mesmo foi lido, e quando ele está caminhando rumo a Damasco, a minha Bíblia diz que o meu Cristo aparece diante dele. Ele cai do cavalo, ele cai em cima do cavalo, cai no rosto em terra, e a Bíblia diz que aquele homem ficou cego, aquele homem parou de enxergar, e quando ele parou de enxergar, ele foi para a casa de uma outra pessoa, e estava ali ele, por nome de Saulo, e a Bíblia diz que aquele homem orava, e estava orando, e Deus vai visitar um profeta. Escute isso, Deus vai visitar um profeta. Deus olha para o profeta e diz: ei, desce até a rua, lá em Damasco, chamado direito, fala um homem que tem lá por nome de Saulo. Ele agora está orando, e numa visão eu mostrei para ele o que vai chegar lá um homem por nome de Ananias, vai orar por ele, e ele vai ser curado da sua cegueira. Ananias, quando ouviu falar Saulo, este homem é terrível, este homem tem perseguido a tua igreja, tem perseguido o teu povo, Senhor. Eu tenho ouvido muito falar desse homem, não dá para se aproximar dele. Quando ele falou isso, Deus olhou lá de cima e falou: ei, para mim ele é um vaso de honra. Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas aí fora pode ser um drogado, pode ser um alcoólatra, pode ser alguém que a sociedade jogou fora, pode ser um mendigo, pode ser alguém abandonado, pode ser alguém que ninguém quer, mas nas mãos de Deus, que é o oleiro por excelência, vira vaso de honra. Nas mãos do Senhor, de perseguidor passa a ser perseguido, de perseguidor passa a ser um dos maiores missionários que pisou na terra. Eu e você éramos talvez vasos de desonra, mas o Senhor me tomou você nas mãos e falou: este é para mim, essa é para mim um vaso de honra. Eu quero trabalhar nele, eu vou fazer nele uma grande obra, eu vou fazer nele uma grande obra. O Senhor me chamou e te chamou para uma grande obra. Só eu e você que fomos chamados para ser trabalhado na mão do oleiro. Em nome de Jesus, esta noite, eu quero que você compreenda isso. O que você está passando é o oleiro que está trabalhando em você. Não desista, não desanime, não entre em colapso com o que o Senhor está fazendo na sua vida. O Senhor está trabalhando na sua existência. Você talvez não entenda isso. O processo do tempo você está falando: meu Deus, este tempo não acaba, a minha dor não passa, o meu choro não cessa, as coisas não melhoram para mim, as coisas não andam, as portas não abrem, o que está acontecendo? Mas deixa eu te falar, eu quero hoje trazer a palavra do Senhor ao seu coração, como Jeremias levou ao povo de Judá. Este é o oleiro por excelência, trabalhando na sua vida, trabalhando na sua casa, trabalhando na sua família. Aguente esse período de dor, aguente esse período de choro, porque a alegria já está chegando.
Eu quero que você agora escute isso. O oleiro por excelência sabe trabalhar nos mínimos detalhes do vaso. Você pode estar num lugar onde você não requer muito, a qual você está meditando o que eu vou fazer, como eu vou fazer, como eu vou chegar, e está necessitando da bênção de Deus. Mas eu quero falar para você que tem chorado, para você que tem sofrido, para você que tem passado por um período difícil. Escute isso e preste atenção.